onde vem o dinheiro que movimenta uma cidade? Você deve pensar, vem dos tributos, da produção econômica das empresas, da atividade comercial de forma geral. Sim, você está certo, o dinheiro vem daí. Mas para ordenar todos esses recursos com base em investimentos públicos de acordo com as necessidades da população, há um conjunto de regras que definem etapas desde a previsão até a utilização desse dinheiro. A isso se dá o nome de orçamento público. Neste programa você saberá mais como funciona especificamente o orçamento público municipal e como ele pode afetar diretamente a sua vida. Bem-vindo ao Orçamento Aberto. Para explicar direitinho como é feita a aplicação do dinheiro público na sua cidade, vamos conversar com especialistas e buscar detalhamento nas leis municipais que regem o orçamento. Vamos juntos entender como o dinheiro público é administrado? Você já deve ter pensado em toda a complexidade que é administrar uma cidade. Para entendermos o orçamento municipal, vamos então começar fazendo um exercício de imaginação. Você mora na sua casa, precisa de abastecimento de água e tratamento de esgoto, energia elétrica, gás de cozinha, internet, entre outros serviços. Se você estuda ou trabalha, ou se você faz os dois, você certamente precisa se deslocar. E tanto o transporte particular quanto o público dependem também de uma via pavimentada. Além disso, você e sua família precisam de educação, o que significa ter escolas em diversos níveis. Necessitam de acesso à saúde e aqui entram tanto as unidades básicas, programas de saúde da família e unidades de pronto-socorros e até mesmo os atendimentos mais complexos realizados nos hospitais. Claro, e você precisa de lazer, ter espaços para atividades físicas ao ar livre, quadras poliesportivas, parques públicos, pista de caminhada e corrida. Isso tudo sem falar das atividades culturais, como os shows e espetáculos que também são fundamentais. Viver num ambiente saudável e sustentável também depende da preservação do meio ambiente, que garante os recursos necessários ao nosso dia a dia. E também para que você e sua família tenham alimentos frescos e nutritivos, é também preciso que a nossa zona rural seja muito bem cuidada, que possua uma infraestrutura adequada, não apenas para a produção, mas também para a distribuição destes alimentos, para que eles cheguem à nossa mesa de forma adequada. Então percebe quanta coisa é preciso organizar em um município? Realmente, Fábio, são muitas coisas. E é comum fazer a comparação de que os gastos públicos são parecidos com os gastos pessoais, mas não é bem assim. Talvez você até seja muito cuidadoso em administrar as suas contas pessoais, organizar as prioridades de gastos, os investimentos e até conseguir economizar para o caso de necessidades inesperadas. Apesar de haver algumas semelhanças entre cuidar das próprias finanças e administrar um município, não podemos dizer que é a mesma coisa. Na sua vida pessoal, você pode anotar sua receita e suas despesas em um caderninho, ou se você for um pouco mais moderno, até colocar tudo em um aplicativo de celular. Mas para organizar os recursos públicos, os desafios são outros. É preciso pensar não só nas nossas necessidades, mas nas necessidades coletivas, que são muitas e diversas. Então, para isso, não basta só colocar na ponta do lápis. O gestor público deve entender o que a população precisa e deve criar um plano para fazer com que o dinheiro arrecadado de fato consiga ser revertido em serviços que sejam realmente necessários. Ou seja, precisa definir o que é prioridade. Esse planejamento ocorre, portanto, em curto, médio e longo prazos. Exatamente, Eric. Nós estamos aqui falando e imaginando, mas precisamos deixar tudo isso mais simples para que nós possamos entender a importância de os investimentos públicos serem definidos com clareza, para atender de fato o que a população precisa. Vamos então trabalhar com um exemplo que é bem fácil de entender. Suponhamos que a rua em que você mora ainda não seja asfaltada. Em dias de sol muito secos, aquela poeira, basta que um carro passe na frente da porta para que aquela poeira toda suba. E essa poeira, além de sujar toda a frente da sua casa que você acabou de limpar, pode causar sérios problemas respiratórios para você e para os seus vizinhos, fazendo então que vocês precisem ir ao pronto-socorro, que gera custos com medicamentos, profissionais de saúde e diversos tipos de materiais e equipamentos necessários para o atendimento de vocês. Em dias de chuva, ao invés da poeira, agora é a lama que impede, por exemplo, que o ônibus que você pega todos os dias para ir ao trabalho chegue aí perto no horário previsto, bem quando você tinha aquele compromisso importante com o seu chefe. Então, pavimentar a rua em que você mora
garante não apenas o conforto que você e sua família merecem, mas ajuda a diminuir problemas que atingem outros serviços públicos, reduzindo gastos e transtornos à população. Isso aí, Fábio. Tá claro que todos nós precisamos que os investimentos públicos sejam bem planejados e que atendam às nossas necessidades. Então vamos entender como isso é feito na prática. Nada melhor do que conversar com quem sabe do assunto. Vamos chamar o professor Otávio Cabello, que é pesquisador da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e vai nos ajudar a compreender melhor como tudo isso funciona. Então, em primeiro lugar, o orçamento público, ele é obrigatório por lei. E eu preciso utilizar o orçamento público não só pelo fato de ele estar previsto na legislação, mas para planejar esses gastos dos recursos públicos. Então, a primeira coisa que a gente diz é que as peças orçamentárias são as peças de planejamento, ou seja, como o dinheiro público vai ser gasto. E existem 3 peças orçamentárias: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Bom, o orçamento público é definido por lei. E você ouviu o professor Otávio dizer que existem 3 leis que ordenam os recursos. PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Os nomes são meio estranhos, né? Mas fique calmo, por enquanto guarde estes nomes, pois daqui a pouco nós vamos começar a entender direitinho o que cada um deles significa. E quem também vai nos ajudar nesta jornada de entendimento é o professor Gabriel Lochagin. Ele é doutor em Direito Econômico Financeiro pela USP. Professor, nós já sabemos que o orçamento público é obrigatório por lei, mas na prática, como isso se dá? Então, toda a prefeitura, o governo estadual, o governo federal elaboram um documento que encaminham depois para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso Nacional, para que o Poder Legislativo aprove as receitas e as despesas para o ano seguinte. O orçamento é justamente esse documento que contém todas as receitas e todas as despesas do Poder Executivo e dos outros poderes daquele ente. Você ouviu o professor Gabriel explicando que quem elabora o orçamento é o Poder Executivo, que nos municípios é representado pela Prefeitura. Então, as leis de orçamento são de iniciativa da Prefeitura e só depois é que elas seguem para o Poder Legislativo, que no município é representado pela Câmara de Vereadores. Mas é importante ficar claro que esta mesma estrutura legal serve para outras esferas de governo, ou seja, cada ente da federação tem que elaborar o seu PPA, a sua LDO e a sua LOA. Isso se dá porque cada um deles possui uma competência e obrigações específicas. Por exemplo, o governo federal deve pensar na estrutura de todo um país. Portanto, cabe a ele construir aeroportos, portos, estradas, conceder crédito para a produção agrícola, pensar em grandes obras de infraestrutura como usinas hidrelétricas. Esses são apenas alguns exemplos. Existem muitas outras competências do governo federal. Já no município, os investimentos são mais locais. São voltados para a infraestrutura e os serviços da cidade, como promover atendimento na saúde, desenvolver a educação básica, cuidar dos parques e das praças, a poda das árvores, promover a cultura, asfaltar as vias, gerenciar o transporte público. Lembra-se que você se atrasou para o trabalho porque o ônibus não chegou? Pois é, Eric. Sabendo então que cada governo tem a sua responsabilidade, vamos então começar a entender como são elaboradas as 3 leis que compõem o orçamento público. Recapitulando então, PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA, Lei Orçamentária Anual. Mas por que 3 leis? Professor Gabriel, você pode nos explicar? Desde 88, a nossa Constituição Federal disse que nós devemos ter 3 leis orçamentárias em cada unidade da nossa federação. Quando a gente fala em orçamento, parece que nós temos um orçamento só. E, na verdade, nós não temos apenas uma lei orçamentária, nós temos 3 leis orçamentárias. Por que que se fez isso? É para complicar o sistema orçamentário? Na verdade, não. É para aumentar o nível de planejamento do orçamento municipal. Para facilitar o entendimento, vamos começar pela LOA, que é o orçamento propriamente dito, onde estão então descritas toda a previsão de receitas e despesas, ou seja, tudo o que deve entrar e sair dos cofres públicos
pelo período de 1 ano. E para ter validade, os gastos definidos na LOA devem estar previstos na LDO, que, como o próprio nome diz, define as diretrizes e as prioridades na aplicação dos recursos naquele ano. E mesmo a LDO precisa ser compatível com o planejamento anterior, que é definido no PPA, ou seja, o Plano Plurianual, que tem validade de 4 anos. Mas para isso ficar mais claro, eu vou chamar novamente o professor Otávio. Professor, como é possível prever os recursos que serão arrecadados por uma prefeitura, por exemplo? Essas peças orçamentárias, elas são de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo, junto às suas secretarias, né, principalmente a de planejamento, economia, finanças, né, ele monta esse orçamento para ser passado pelo escrutínio do Legislativo, né, ou seja, da Câmara, e depois ele volta para a sanção do Poder Executivo, né. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, as secretarias vão manifestar qual é a necessidade de dinheiro para poder fazer a sua secretaria funcionar. Não apenas custeio, que é o pagamento de mão de obra e das despesas correntes aí da administração pública, mas também de investimentos necessários. Então, cada um manifesta quando precisa gastar. Diante disso, essa secretaria, principalmente de finanças e de administração, de governo, depende do nome que o município adota junto ao seu executivo, né? Ele vai fazer uma estimativa da arrecadação. Como que isso é feito na prática? Se utiliza alguns indicadores que o próprio governo federal oficializa pela secretaria, pelo Ministério da Economia. Então, ele diz qual é a expectativa de crescimento da atividade econômica. Com base nisso, o executivo, né, que é a prefeitura lá e seus secretários, vão falar assim, poxa, então a gente acredita que pelo nível de atividade econômica que se espera e considerando a nossa realidade aqui do nosso município e com o passado, né, histórico do que a gente vinha arrecadando, né, há uma expectativa de se arrecadar tanto. Então, resumindo, o orçamento público são peças legais que servem para demonstrar o planejamento do gasto do dinheiro público e ele tem basicamente 3 fases. Um de médio prazo, um de prazo intermediário e um de curto prazo, que é o PPA, LDO e LOA. Já vimos, Fábio, que o orçamento público é uma ferramenta de planejamento das receitas, ou seja, tudo que o poder público arrecada e também fixa as despesas, que são os investimentos feitos pelos órgãos de governo. Mas antes de caminharmos para entender como é feita a tramitação das leis que regem o orçamento entre a Prefeitura e a Câmara, a gente precisa entender um detalhe muito importante do plano plurianual. Existe uma peculiaridade, um detalhe com relação ao PPA, que é o fato de que ele é enviado pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo prefeito, pelo governador ou pelo presidente da República, durante o seu primeiro ano de mandato. Então, digamos, o próximo prefeito assume em 2021, ele vai, no segundo semestre de 2021, encaminhar a sua proposta de plano plurianual, que vai ser aprovada pelo Poder Legislativo e vai começar a valer, então, no seu segundo ano de mandato. Então, como o PPA tem um período de 4 anos, ele pega os 3 anos do mandato de um prefeito, de um chefe de Poder Executivo, e mais 1 ano do mandato seguinte, né? Então, embora ele tenha esse período de 4 anos, não é exatamente casado com o mandato, porque no primeiro ano de gestão, o chefe do Poder Executivo vai administrar conforme o PPA que foi elaborado pelo seu antecessor. Viu que explicação interessante essa do professor Gabriel? Estes são detalhes importantes para que saibamos como se dá a organização do orçamento público municipal. O chefe do executivo, seja prefeito, governador ou presidente, só elabora o seu plano plurianual após o seu primeiro ano de mandato. Ou seja, o plano elaborado por ele e sua equipe norteará a arrecadação de despesas de 3 anos do seu governo e também do primeiro ano do governo seguinte. Isso garante, por exemplo, que haja certa continuidade nos serviços e políticas públicas entre uma gestão e outra e permite aos cidadãos cobrar ainda mais eficácia dos gestores públicos na hora de fazer os investimentos.
E agora que você já entendeu o PPA no tempo, que tal usarmos exemplos mais reais e que possam contribuir para o nosso entendimento sobre o orçamento municipal? Vamos falar do nosso município de Piracicaba? O atual Plano Plurianual, ou PPA, de Piracicaba, foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 2017 e passou a vigorar no ano seguinte, em 2018, e continua válido até 2021. Então, as ações de governo da Prefeitura nesse período têm que estar previstas no PPA. Porém, sozinho, o PPA não garante a aplicação dos recursos. Para que o plano saia do papel, ele precisa ser instrumentalizado pelas outras leis que já falamos, a LDO, que planeja o ano, e a LOA, que determina onde os recursos serão aplicados de fato. Para ficar ainda mais claro, vamos dar uma olhada nos números. Vamos lá, Eric. O atual Plano Plurianual de Piracicaba foi aprovado em 2017 e virou a Lei 8663, válida para o período que vai de 2018 a 2021. E ela foi orçada em R$ 7.233.555.200. Já foram aprovadas e executadas as leis de diretrizes e as leis orçamentárias de 2018 e 2019. E a aplicação dos recursos que estão previstos na LDO e na LOA de 2020 segue até o final do ano. 2021, então, será o último período do atual PPA e a LDO do ano que vem já foi aprovada. Tramita agora aqui, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, o projeto de lei da LOA do próximo ano, com orçamento previsto em R$ 1.873.465.500. Vimos até aqui que o orçamento público é proposto pelo Executivo, no caso do município, a Prefeitura, e que é dividido em 3 leis, PPA, LDO e LOA, cada uma com funções específicas e que equivalem a períodos de médio e curto prazos. Para que essas leis tenham validade, não basta apenas a vontade do Executivo. Todas elas precisam tramitar na Câmara de Vereadores, onde são analisadas por comissões, que são discutidas em audiências públicas, podem receber emendas e só depois ficam aptas a serem votadas em plenário pelos vereadores. Vamos conversar com o advogado Felipe Vieira, diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos da Câmara de Vereadores de Piracicaba, e que vai nos explicar qual o caminho das leis que regem o orçamento municipal. Então, depois que o Executivo elabora os projetos de lei sobre o orçamento municipal, protocola no Legislativo e começa a tramitação na Casa, Felipe, explica como é esse caminho dentro da Câmara de Piracicaba. O prefeito, na verdade, dentro do sistema constitucional, ele protocola os 3 projetos de lei que compõem o orçamento municipal. Então, essas peças, a partir do momento que o prefeito protocola aqui dentro, elas começam a tramitar dentro do sistema regimental da casa. Esse sistema ele prevê ali os passos para que ele seja aprovado. Talvez o importante frisar que esses passos eles são amplamente discutidos aqui dentro, com comissões formadas por vereadores, contando com um aparato, com apoio técnico de toda a equipe da Câmara, muitas vezes com a necessidade, inclusive, de busca de pareceres externos, de órgãos consultivos para tratar de assuntos específicos e algumas outras vezes, também com muita importância, essa discussão é levada à população da forma mais ampla possível para que todos possam participar desse trâmite, né? Felipe, você citou que as propostas devem passar por comissões internas. O que são essas comissões e quem faz parte delas? As comissões, elas são formadas por vereadores, são comissões previstas no regimento interno da Câmara, que tem por finalidade analisar tematicamente cada uma das proposituras apresentadas. No caso do orçamento, nós temos ali que necessariamente passaria pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é a comissão formada por vereadores que é responsável por manter os critérios de legalidade, constitucionalidade e regimentalidade do projeto, fazendo com que ele obedeça todo o ordenamento jurídico e a hierarquia das normas dentro do que a gente tem por direito aqui no sistema constitucional. Ela também analisa um negócio que é muito importante dentro do aspecto orçamentário, que é o equilíbrio dessas peças e a compatibilidade dessas peças. Talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa discussão.
porque há necessidade, o sistema constitucional prevê a necessidade de que elas sejam compatíveis entre si, elas se complementem. O plano plurianual, por ser um plano de 4 anos, muito mais abstrato, de intenções, ele tem que prever algumas coisas que são afinadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e que são levadas à conclusão dentro da lei orçamentária. Então não poderia, por exemplo, a lei orçamentária trazer uma inovação que não está contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no plano plurianual. Essa compatibilidade talvez seja uma das funções mais importantes aí da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na análise desse tipo de projeto. Então essas comissões, elas trabalham dentro da técnica, com o apoio da Câmara, com o apoio do corpo técnico da Câmara, e também são as responsáveis por formular, ali as audiências públicas que levam a conhecimento da população e a discussão da população, tudo aquilo que foi proposto pelo Executivo ou por vereadores através de emendas parlamentares dentro dessas peças. Ao longo da tramitação, os vereadores podem sugerir emendas ao orçamento. Primeiro, Felipe, explique o que é uma emenda, em que momento o vereador pode propor e se as emendas podem ser sugeridas em todas as leis. Dentro disso, até que ponto a Câmara pode alterar o orçamento público? Existe um limite? Uma emenda parlamentar é uma propositura, ela pode surgir, obviamente, através de iniciativa parlamentar, com o objetivo de adicionar, suprimir ou alterar uma propositura inicial. Então, basicamente, nas leis, no sistema orçamentário, isso não é diferente. Caso um vereador veja a necessidade ou tenha interesse dentro do atendimento do interesse público em alterar, suprimir ou adicionar algo dentro do orçamento, seja ele PPA, LDO ou lei orçamentária, tem que fazer através de uma emenda. Essa emenda tramita assim como tramita um projeto inicial, como a própria lei orçamentária. E ela passa pelas comissões para análise desses critérios. Esse é o macro, isso é o que acontece em todas as proposituras. Dentro das leis orçamentárias, dentro do sistema orçamentário, essa emenda ela tem que ter algumas cautelas. O parlamentar, quando apresenta uma emenda, ele tem que atender a alguns requisitos próprios. Talvez o mais importante, é o que eu já disse da outra vez, é essa compatibilidade de peças. Não pode o parlamentar adicionar algo, podendo até ferir o sistema constitucional, adicionar algo ao final lá na lei orçamentária, sem que isso conste previsão já em lei de diretrizes orçamentárias ou no próprio plano plurianual. Então, talvez a primeira preocupação do parlamentar nesse momento tem que ser essa, a preocupação de manter a compatibilidade da sua emenda com as peças orçamentárias como um todo, não só aquela que ele pretende emendar. Então, isso é o que a gente tem sempre trabalhado aqui com os vereadores quando eles pretendem alterar uma peça orçamentária. Também existe a necessidade de atenção e muita atenção para a criação de algumas matérias especificamente do plano plurianual que gerem aumento de despesa. Isso merece muita atenção. O nosso Supremo Tribunal Federal ele tem adotado o entendimento de que emendas parlamentares que redundem em aumento de despesa, elas carecem de constitucionalidade por ferir o princípio da administração e a separação de poderes. Segundo o entendimento da STF, cabe ao Executivo essa criação de despesas dentro da receita que ele está estimando. Isso tem que ser visto com uma certa cautela. Isso não é um impeditivo para a apresentação de emendas de iniciativa parlamentar, mas também há que se atentar no momento de uma propositura. Então é também uma matéria que a gente sempre trabalha com os vereadores, trabalha dentro das comissões, a intenção de que, quando entre com uma emenda, se atente à manutenção da compatibilidade das peças e à preocupação com a despesa que aquela ação específica vai ocasionar. Se ela for aumentar a despesa, nós precisamos apontar de onde ela retira essa receita, de onde ela suprime essa receita que ela está retirando e ela vai ter que compensar de alguma forma. O que não pode simplesmente aumentar a despesa sem demonstrar de onde vem essa receita. Isso a nossa lei de responsabilidade fiscal exige que seja cumprido
e é uma das responsabilidades aí da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Felipe, outros momentos importantes para o debate sobre o orçamento público são as audiências públicas. Em que momento elas são realizadas e quem pode participar delas? A audiência pública, primeiro, ela é aberta a todo cidadão que tem interesse em participar e eu, particularmente, julgo muito importante a participação popular nesse processo. Lembrando que não é a única oportunidade do cidadão participar do processo de construção do nosso orçamento municipal. Existem vários outros dentro da própria criação das peças orçamentárias. Quando o prefeito está lá criando o que ele pretende fazer como PPA, LDO e lei orçamentária, existe também ali dentro uma ampla discussão e uma ampla possibilidade do cidadão ir lá e manifestar a sua intenção de que determinada ação seja realizada ou não seja realizada, enfim, e ali manifestar, exercer mesmo a cidadania. Aqui dentro da Câmara não é diferente. Aqui no processo de tramitação, quando esse projeto vem para as comissões responsáveis chamam a audiência para que o cidadão possa, sim, vir aqui conhecer a propositura que foi trazida ao Legislativo, conhecer as emendas que eventualmente foram ou pretendem ser apresentadas pelos vereadores, pelos parlamentares, e aqui também expressem, como Casa do Povo que é, a sua intenção, o seu interesse, as suas convicções a respeito daquilo que está sendo proposto. Então, esse é o caminho que nós temos aqui dentro. Dentro das comissões, as comissões chamam essas audiências públicas abertas ao cidadão, e o cidadão tem todo o direito e todo o dever, inclusive, de participar e aqui manifestar os seus interesses. Então, por fim, existe a votação das leis que regem o orçamento. Quando elas ocorrem, existe algum procedimento especial e quantos votos são necessários? Que dentro dessa tramitação é criado em conjunto das comissões que analisam esse tema, que não é só a CLJR, isso é importante frisar. Essas matérias passam também pela Comissão de Finanças e muitas vezes por outras comissões, como comissões de obras, comissões de saúde, etc. Essas comissões criam um cronograma de votação, obviamente através também da participação da mesa diretora e o colégio de líderes. Dentro desse cronograma, esse projeto é colocado para votação na sequência. Se houver uma alteração, por exemplo, no PPA, vota-se primeiro o PPA, em seguida a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para depois se aprovar aí a lei orçamentária. Como eu disse no início, por ser um projeto de lei comum, não existe um procedimento especial para a aprovação dele. O que existe sim é uma ampla discussão, uma ampla tramitação, e que tudo isso acontece antes do momento da votação. No momento da votação, ali os parlamentares trabalham a discussão das emendas que são apresentadas e o conteúdo da peça, como qualquer outro projeto de lei. E o quórum de votação, por ser um projeto de lei comum, o quórum de votação, a maioria simples aprova. Aprovado na Câmara, o orçamento público municipal retorna ao Executivo, onde pode ter as emendas vetadas, e aí esse veto deve ser novamente votado aqui no Legislativo. Só então a lei é sancionada pelo prefeito e publicada no Diário Oficial do município, quando passa então a ter validade. Entendemos quem faz e como se elabora o orçamento público, desde o seu planejamento no Executivo até a votação no Legislativo, a importância que ele tem em nossas vidas e para o investimento das prioridades da nossa cidade, passando por todo o detalhamento das leis que instrumentalizam a aplicação dos recursos públicos. Pois é, Eric, existem muitos outros detalhes que nós não conseguiremos explicar apenas neste programa. O que é importante neste momento é que você tenha uma ideia geral de como se dá a aplicação do dinheiro público e já possa ter elementos suficientes para participar do processo político. Fábio, sabemos que, por mais que pareça complicado, entender como funciona o orçamento público é mais simples do que parece. Por isso, nosso objetivo é aprofundar cada vez mais com outros programas sobre as questões específicas desse tema. Com certeza, esse programa é apenas o primeiro de muitos outros que virão. Explicar como o orçamento público é executado e como o poder público se organiza administrativamente é o nosso grande desafio. Porque, afinal, isso tudo tem a ver com a qualidade de vida de todos nós. E tem muitos outros assuntos que ainda vamos explicar nos próximos programas, como a diferença entre administração direta e indireta, o papel das autarquias, das empresas públicas e do próprio orçamento do Legislativo, assim como das licitações,
as etapas de uma compra pública, entre outros temas que vão ajudar a entender como o orçamento se conecta com o nosso dia a dia. Lembrando que esta série de programas chamada Orçamento Aberto faz parte do programa Parlamento Aberto, desenvolvido aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba, com o objetivo de trazer transparência e participação popular. E dentro deste conceito, nós sempre convidamos você para participar cada vez mais da política de nossa cidade. Tem algum assunto aí que você queira saber mais envolvendo o orçamento público? Converse conosco, mande sua sugestão e sua opinião. Você pode nos seguir no nosso perfil do Instagram, Parlamento Aberto, e ainda se inscrever em nossa lista de transmissão no site oficial da Câmara, que é o câmarapiracicaba.sp.gov.br. E nós esperamos que, assim como nós, vocês também tenham aprendido mais sobre o orçamento público. É isso aí, Fábio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.